Boa noite a todos e todas e bem-vindo a mais um episódio da Mão Invisível, onde eu, Ricardo Andrade, que acompanhado de Rodrigo Andrade e Miguel Gomes, fazemos uma análise sobre o país e o mundo. Como é que é, malta? Tudo bem? Estamos bem? Boa noite. Sempre bem. Boa noite. E desta vez remotamente, mas presentes em espírito, na casa de cada um e neste espaço comunitário que é a internet. Bem, começamos com o nosso primeiro tema. Um dos temas que tem sido bastante falado nas últimas semanas em Portugal, na última semana em Portugal, foi a anulação, os votos da imigração foram finalmente contados e contabilizados e aconteceu algo que ninguém esperava. Cerca de 80% dos votos do Círculo da Europa foram anulados por inconsistências no método de voto. Isto é, como toda a gente sabe, há dois círculos para a imigração, há o Círculo fora da Europa e o Círculo da Europa, e a partir, acho que é desde 2019, que os imigrantes, os portugueses que moram fora do país, estão automaticamente inscritos num dos círculos e recebem automaticamente por correio, nas suas casas, nas suas moradas no estrangeiro, uma carta postal enviada pelo governo português, que podem depois enviar para as embaixadas, para os consulados, podendo votar. Ora, a verdade é que esse voto que os imigrantes enviam tem que ser acompanhado por lei, tem que ser acompanhado com uma fotocópia do seu cartão de cidadão, o que não aconteceu em muitos votos. Esses votos que chegaram às mesas de voto, esses votos que em teoria não deveriam ser contabilizados, na maior parte das mesas de voto, foram misturados com os votos corretos e contabilizados. Por queixa do PSD, este facto implicou que as urnas tivessem que estas urnas tivessem que ser anuladas, porque comprometeu todos os votos, visto que no momento em que os votos benignos e os votos não benignos foram misturados, é impossível distinguir uns dos outros. Implicou a anulação de cerca de 80% dos votos do Círculo da Europa, que são cerca de 157 mil votos. Isto, lá está, como eu disse, veio de uma queixa do PSD, que contrariou algo que o PS afirmou, de que haveria um acordo de cavalheiros, a priori, pelo menos entre estes dois partidos, para que esta questão não se pusesse, visto que é regra geral esta questão não se ter em conta, apesar de estar escrito na lei, e até pela legislação de alguns países nem sequer é permitido fazer uma fotocópia de um cartão de cidadão. Há muitos países na Europa que não sequer permitem fazer fotocópias de documentos oficiais. Eu começo por ti, Miguel Gomes. O que parece toda esta situação? Parece, na minha opinião, é um atentado à democracia. Pessoas que, no geral, até têm muito mais trabalho do que nós temos a votar. Nós podemos ir simplesmente muitas vezes a pé votar. Têm muito mais trabalho do que nós a votar. Estão investidos no país de outra forma, mas estão e querem votar, e os seus votos não são contabilizados por uma queixa do PSD. O que é que parece esta situação, Miguel? Claro, pronto, boa noite mais uma vez. Neste caso tenho que concordar contigo, sem dúvida um atentado à democracia. Estas pessoas vivem fora, já só por si estão afastadas por uma ou outra razão, por um outro motivo, cada um tem as suas questões e por isso tenho a certeza que, se fosse possível, estas pessoas estariam em Portugal, pelo menos estas que exerceram o seu direito de voto, é porque têm vontade, é porque se preocupam, é porque querem estar ligados ao país e quem sabe um dia regressar, e serem descontabilizados assim desta forma não me parece de qualquer forma justo, e é um atentado à democracia sem dúvida, porque já vimos em muitas circunstâncias, até ali no Distrito de Bragança, que por um voto se ganha, por um voto se perde, e pelo simples facto de perder um voto, que é um direito universal, está na Constituição, perder um voto só por si já é bastante grave, quanto mais 80% dos votos, pessoas que tiveram esse esforço, que tiveram essa entrega de perceber o estado do país, de se interessar pelas propostas, de mostrar que estão ativas no seu direito de voto, e acaba por ser negado por incompetência ou por um erro, não é? De alguém que acabou por juntar votos que estavam legalmente aceitos e outros que não estavam legalmente aceitos, e que sem dúvida que é uma coisa que nunca pode acontecer. Portanto, és da opinião que isto é mais culpa dos trabalhadores das urnas, dos agentes que estavam sem dúvida, ou estavam mal informados, ou então houve negligência, não é? Neste caso,
Portanto, claro que a culpa é muito mais dessas pessoas do que quem foi votar, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. Muitos daqueles votos que foram exercidos corretamente, mesmo os que não foram, podem ter tido os seus problemas ou alguma falta de informação ou alguma razão, seja de como for, se tiver o trabalho de votar, de enviar por carta, de tudo, tenho a certeza que é muito mais problema de quem fez as leis ou de quem organizou os votos do que das pessoas que foram votar, que não têm responsabilidade nenhuma nesse ponto, sem dúvida. Pois, mas porque é que motivação é que achas que houve por trás desta decisão do PSD de fazer esta queixa? Ok, é verdade, uma lei foi quebrada, no fundo, não é? Ou foi uma lei que não foi cumprida, a partir iriam ser contabilizados votos que por lei não deveriam ser contabilizados, e o PSD queixou-se disso, como em teoria, em teoria um cidadão do Estado português há de querer que as leis do Estado se cumpram, não é? E da mesma forma que um cidadão tem esse direito, o partido também, em teoria, tem o direito de se queixar que uma lei do Estado português não foi cumprida. A verdade é que isto é uma lei que parece um pouco arcaica, não só por não se coadunar com muitas das leis dos países no estrangeiro, como eu referi, que não permitem, por exemplo, a impressão de a fotocópia de documentos de identificação, como as próprias cartas que são enviadas de volta estão identificadas, ou seja, aquilo tem códigos de barras, são cartas que não é preciso selo, são cartas identificadas com códigos de barras e com códigos de barras únicos para o remetente, portanto é possível identificar quem é que enviou aquela carta com aquele voto, porque as cartas são identificadas dessa forma. Que motivação é que achas que veio desta questão do PSD? Não parece que seja uma questão necessariamente política, porque é mais um deputado, é menos um deputado. A dúvida seria entre 2 para o PS, 2 para o PSD, ou 3 para o PS e 1 para o PSD. Porque é que achas que houve esta queixa, até tendo em conta que houve esse acordo de cavalheiros à partida ou a priori? Pronto, eu não consigo afirmar com certeza, porque não conheço as pessoas que que exerceram a queixa, não posso afirmar que foi por uma razão ou por outra. Eu quero acreditar que foi exatamente por isso, pela questão legal, e que viram que aqueles votos podiam ser... Pronto, porque isto, depois nós podemos também ir por outra via, que é estes votos vêm sem o cartão de cidadão, quem sabe se não foi outra pessoa qualquer que votou pelaquela pessoa e mandou, tem sempre estas questões. Eu não creio que tenha sido por isso, creio que possa envolver também uma questão de percentagens de voto, que possa beneficiar o PSD, ou em termos de percentagem, porque os votos, como nós sabemos, também não conta só para a quantidade de deputados, também as subvenções e a força política, que é demonstrada por uma percentagem na televisão, tem influência. Penso que haja uma relação, não estou a ver o PSD acabar por validar estes votos só por boa-fé legal, porque isso não me faz muito sentido, não é? Estar a cortar direitos de cidadãos por uma lei que, se calhar, em muitos países nem é permitido fazerem uma impressão de um cartão de cidadão, e por isso logo aí é uma limitação enorme para as pessoas. Portanto, eu acredito que possa ter aqui alguma jogada política em percentagens, mas tendo também este acordo de cavalheiros com o PS, e o PS até podendo sair mal nesta situação, é um pouco estranho. Acho que é um pouco estranho esses dois partidos até concordarem com isto, mas o engraçado é que são sempre os dois do sistema, concordam sempre com estas questões burocráticas. Todos os outros vêm contra. À partida seriam afetados, apesar sim, por isso mesmo, são os únicos que são afetados, mas por um até é mal e para o outro até é bem, e eles acabam sempre por concordar, é engraçado, e os outros é que estão sempre contra, mesmo nunca, nem sequer têm impacto, ou seja, os outros, isto ser invalidado ou não ser invalidado, acabariam sempre por ter zero, não é? Portanto, não vejo também grande interesse da parte dos outros querer que isto volte a acontecer, se eles já sabem à partida que o impacto para eles é negativo. Mas, por outro lado, estes dois partidos acabam sempre por ter estes acordos estranhos, que não se percebe muito bem as motivações, mas a verdade é que acontecem, e é isto que acontece, pronto. Não consigo afirmar com certeza qual é a razão, penso que possa ter esta relação, claro. Sim, mas é apenas a minha opinião, não tenho qualquer fundamento. Mas isto aqui fomos sempre sobre só as nossas opiniões. Claro. Nós somos os gajos a dizer umas coisas. Rodrigo, passando agora para ti, e se calhar analisando a questão de outro ponto. Pronto, os círculos de imigração têm mais de 1 milhão de eleitores elegíveis, claro que votam se calhar 10%, 20%,
mas tem mais de 1 milhão de eleitores elegíveis e lá está. Se contabilizássemos este círculo como um círculo como os outros, seria o terceiro círculo mais populoso, atrás de Lisboa e Porto, não é? A verdade é que, apesar de tudo, só elegem quatro deputados e também, entretanto, durante esta semana tem vindo o argumento, tem surgido o argumento de que logo por aí há uma falta de representatividade e uma falta de democracia, haver tanta gente com tão pouca representação, além disto que aconteceu. Portanto, queria deixar aqui esta questão, de representatividade dos imigrantes lá fora, só com apenas estes quatro deputados, e dando também a liberdade para responderes algo que queres mais dizer ou responder algo que o Miguel tenha dito. Sim, é assim. Primeiro, eu concordo com o Miguel e com o que tu também tens vindo a dizer, Ricardo. Acho que é sem dúvida desrespeituoso para com todos os cidadãos do Círculo da Europa cujos votos foram anulados, que se calhar muitos deles foram a primeira vez que votaram em eleições, efetivamente porque o processo de votação acabou por ser mais fácil e mais simples e célere, e é assim que tem que ser, eu acho. Ao ser enviado o boletim de voto para casa é tudo muito mais fácil. Agora, estes votos terem sido anulados vai diretamente com a questão que tu fizeste, ou seja, estes eleitores já são, de certa forma, muitas vezes vistos como eleitores de segunda, porque efetivamente não são representados na totalidade e de acordo com o número de população que oferem. Também acho que defender que o método de conversão de votos do Círculo da Imigração seja igualzinho à forma como é feita como é feito esse processo em Portugal de círculos eleitorais de Portugal para mandatos, também se calhar não é o mais correto, porque apesar de tudo sabemos que os eleitores dos círculos da imigração votam menos que em Portugal, mas assim que se houvesse uma maior representatividade haveria um maior incentivo não só para os partidos se preocuparem mais a fazer campanha para o Círculo da Europa e fora da Europa e para efetivamente se preocuparem com propostas nesse âmbito, como também daria mais motivação a esses eleitores de exercer o seu direito de voto, porque efetivamente o seu voto estaria a contar mais e ia ser mais representado. Agora, é uma pena que estes votos tenham sido anulados, logo 80% deles, se estes votos tinham sido feitos de forma legal ou de forma ilegal, independentemente do que tenha acontecido, eu acho que o ónus, ou o grande foco, ou o grande erro que aconteceu foi efetivamente nas urnas. Ok, é verdade que estes votos não foram acompanhados da cópia do cartão de cidadão, que deveria ser como está previsto na lei, mas o que os trabalhadores das urnas poderiam ter feito, poderiam ter pensado, ok, tudo bem, estes votos não têm cartão de cidadão, vamos pôr aqui de lado e separá-los dos votos que foram bem executados e que têm toda a documentação apropriada, e depois, quando tivermos tempo, discutiremos o que fazer com estes votos e se aprovamos ou não. Acho que essa era o mais sensato, fazer essa separação para não haver logo a contaminação entre votos. Isso não foi feito. Os votos 80% dos votos foram anulados e acho que agora, a próxima vez que estes eleitores quiserem votar, vão se preocupar ainda menos em votar, porque parece que vindo do continente e vindo daqui de Portugal, a preocupação é quase pouco ou nenhuma em saber se estes eleitores têm a sua voz ouvida no Parlamento ou não. No seguimento desse comentário, de que a maior responsabilidade será capaz de ser dos funcionários das urnas, eu queria deixar esta questão aos dois, começando por ti, Rodrigo, e depois o Miguel também. Deixa esta questão também ao Miguel. Do que eu ouvi hoje também, num podcast da TSF, protagonizado pelo Daniel Oliveira, esta questão já tinha sido levantada, esta questão desta lei, no fundo, arcaica, que não faz grande sentido do cartão de cidadão, já tinha sido levantado em 2019, que foi o primeiro ano em que esta votação postal começou, efetivamente. Ou seja, antes de 2019, os imigrantes tinham até que se inscrever a dizer que queriam votar. A partir de 2019, essa inscrição foi automática e as pessoas
e os imigrantes começaram a receber em casa estes votos postais. Esta questão já tinha sido levantada em 2019, de que não fazia sentido os imigrantes serem obrigados a entregar, a fazer a votação desta forma com o cartão de cidadão. Na altura, penso que já tinham sido votos anulados, só que na altura votaram muito menos pessoas do que votou desta vez. O governo, entretanto, teve 2 anos para corrigir este problema, não é? Mais de 2 anos para corrigir este problema. O governo é a Assembleia da República, porque é a Assembleia da República que legisla, não é o governo. Primeiro para o Rodrigo, a Miguel também está à vontade para comentar depois. Não vos parece mais que isto é incompetência do Estado português no geral, da Assembleia da República em particular? Não ter havido legislação e preocupação em legislar sobre esta questão que já se sabia que iria acontecer, não ter havido preocupação nesse sentido de garantir que as pessoas iriam conseguir votar, porque isto não foi desleixo dos votantes muitas vezes, foi, lá está, falta de informação para a malta das urnas e foi nem sequer compreender que era impossível até algumas pessoas votarem desta forma que é exigida pela lei, considerando a legislação dos países onde estão. Sim, se é esse o caso, sem dúvida, ou seja, para além disso, acabam por ser 2 erros gravíssimos, que é essa lei arcaica que não faz sentido, acaba por prejudicar imensos eleitores que supostamente deveria, com a nova, ao serem enviados automaticamente os boletins de voto, acabam por ser extremamente prejudicados por causa desta lei, que acaba por não fazer sentido, e já acrescenta-se isto ao falhanço da Assembleia da República em legislar sobre as eleições para acomodar as medidas de restrição que nós vivemos em pandemia desde vai fazer 2 anos já, não é? Ou seja, para além de não ter havido proposta de alteração eleitoral ou não ter sido aceita em Assembleia da República, aprovada em Assembleia da República, uma proposta de uma lei eleitoral que prevê-se a vida em pandemia e que facilitasse a outros métodos de votos a outros métodos de votação que poderia ser preferido pelos eleitores. A Assembleia falha também em corrigir este problema e por causa disto 80% dos votos são mandados para o lixo e agora espero que este problema seja resolvido celeramente, porque ainda por cima com este escândalo todo não faz sentido adiar-se esta questão e que isto seja resolvido o mais rapidamente possível. Miguel, a mesma pergunta, só com a nota de que, no geral, estes imigrantes, não é sempre assim, mas estes imigrantes imigraram, no fundo, porque não encontravam respostas às suas necessidades no seu país de origem, em Portugal, e tiveram que emigrar e tiveram que sair, e mesmo lá fora o Estado português e os órgãos portugueses, os órgãos do Estado português falham-nos outra vez, impedindo-nos de exercer um dos seus direitos fundamentais. Um comentário que tens a fazer sobre esta questão? Eu concordo com o que o Rodrigo disse em questão das leis, sem dúvida que falham, mais uma vez não estavam preparadas, as coisas são resolvidas em cima do joelho, sem perceber muito bem as necessidades das pessoas que estão lá fora, mas eu queria acrescentar aqui um ponto, que é, quando eu falo que a responsabilidade é das pessoas que estão nas urnas e que é aqui efetivamente, ela até acaba por ser muito mais dos partidos. E porquê? Porque as pessoas que acabam por ir para as urnas são enviadas pelos partidos, muitas vezes sem saberem o que é que elas têm que fazer lá. E pois, deixa-me só dizer, como isto são votações em consulados e embaixadas, eu não sei se não são funcionários do Estado português. Não sei como é que funciona, não sei quem são os membros que estão nas urnas. Não, mas eu aqui posso, pronto, na contagem dos votos foi feito por pessoas que são representantes dos partidos. Porque mesmo no estrangeiro? Eu sei que em Portugal é assim, mas mesmo nestes votos... Lá no estrangeiro eu não tenho a certeza, mas os que chegam a Portugal... são, agora, pronto. Sim, mas isso desculpa só interromper, mas isso aí eu tenho quase a certeza que os votos que são do estrangeiro são enviados para Portugal, todos eles, para contagem. E contados em Portugal, não são contados nos seus círculos? Eu penso que sejam cá, porque havia um dia específico para essa contagem, que qualquer pessoa se podia candidatar, no meu caso,
Eu não fiz isso, mas havia um dia específico e as pessoas são enviadas pelos partidos, ou seja, são contactadas pelos partidos. Ok. Portanto, os votos são enviados para cá e são contados cá. Okay. Exatamente, pronto. É como é feito nas dias de eleições ou nos votos antecipados. Sim. As pessoas que estão nas urnas e nas mesas de voto são pessoas enviadas pelos partidos. E acontece muitas vezes, que eu presenciei isso, porque estive envolvido nesse processo, que as pessoas são enviadas pelos partidos, não têm qualquer formação prévia, então elas não sabem qual é os procedimentos, e muito provavelmente os votos chegaram e elas simplesmente os descarregaram na urna, independentemente se vinha com o cartão de cidadão ou não, porque muito provavelmente essas pessoas que lá estavam nem sequer sabiam que essa necessidade existia. E, portanto, muitas vezes a culpa também é dos partidos que metem pessoas sem lhes explicar e sem lhes dar essa formação prévia. Pode não ter sido aqui o caso, mas eu presenciei isso muitas vezes nos dias das eleições antes deste, portanto acredito que possa ter sido. Mas de qualquer forma, sem dúvida que a lei não faz sentido, e eu concordo com o que o Rodrigo disse anteriormente, portanto não tenho muito mais a acrescentar. Acho que a lei tem de ser modificada depois deste erro e tem de ser feito tudo para que as coisas sejam mais céleres, não só neste dia do estrangeiro, da contagem dos votos do estrangeiro, mas também cá em Portugal. Há coisas que têm de melhorar e começar a ser planeadas previamente e não em cima dos joelhos. Pois, mas eu não estou a falar de uma questão necessariamente de incompetência, estou a falar de uma questão de desrespeito para estes eleitores no estrangeiro e para estes portugueses que estão no estrangeiro, queiram ter esta questão cautelada. E sobre a questão das mesas de voto, sim, tu efetivamente tens razão. Eu até já fui presidente numa mesa de voto e o presidente recebe, com uma semana de antecedência, uma encomenda enorme da Comissão Nacional de Eleições, que tem os boletins de voto todos e isso tudo. Pronto, tem 500 boletins de voto e isso tudo. Tem um manual de instruções enorme, grossíssimo, em como gerir uma mesa de voto, e aquilo tem uma quantidade de regras que devem ser cumpridas, que não são cumpridas efetivamente por uma razão ou por outra. Tipo, a urna tem que ser bem vista por toda a gente que está na mesa, para ter certeza que não há lá nenhum voto previamente, toda uma quantidade de questões que até necessariamente não são cumpridas. E quem já fez parte até de mesas de voto em aldeias pequeninas sabe que se tiver uma pessoa na mesa daquelas pessoas que conhece toda a gente, até há muito eleitor que chega lá e não precisa de apresentar nada, porque a pessoa diz, eu conheço esta pessoa, e por acaso está lá escrito, está escrito nas regras, que se 2 membros da mesa identificarem a pessoa não precisa de mostrar a identificação, porque há muitos idosos, por exemplo, que nem têm cartão de cidadão, têm BI, ou chegam lá com o cartão de eleitor, porque já é coisa que já não se usa, mas acham que ainda se usa. Mas, ou seja, há muita malta que volta sem esta questão ser cumprida, só porque uma das pessoas da mesa, eu sei o nome dele, não precisas mostrar nada, mesmo que não tenhas trazido a identificação. Pronto, se fôssemos agora anular uma urna porque alguém se queixou por causa dessa questão, quer dizer, em Lisboa isso se calhar não acontecia, mas se fôssemos se fôssemos se calhar ao centro ou ao Alentejo, havia uma quantidade de urnas descartadas assim. É isso. E há vários procedimentos. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar no dia do voto antecipado e havia um procedimento que tinha a ver com a selagem dos envelopes, que as pessoas da mesa onde eu estava não faziam ideia como é que funcionava, porque simplesmente elas são enviadas para lá sem essa formação. Mas essa formação não devia ser responsabilidade da Comissão Nacional de Eleições, não necessariamente dos partidos? Podia ser, mas como elas vão lá em representação do partido, ou seja, o partido, à partida, tem essa responsabilidade. No meu caso, eu tive essa formação, mas mais nenhum partido, pelo menos aqui na zona, teve, pelo que eu me apercebi. Porque as pessoas são enviadas como? São contactadas pelo Presidente da Câmara, no caso do PS, ou por pessoas que são conhecidas, que as metem lá só porque têm de ter lá alguém. E depois, pronto, acabam por atribuir aquele cargo, porque é um cargo simples e acreditam que haja sempre lá alguém que lhes indica como é que as coisas se fazem. E isso é um problema. Ou seja, não é claro que um problema não é eleger um voto porque as pessoas conhecem, que isso eu acho que até nesses meios pequenos pode até funcionar assim, porque efetivamente há pessoas que não têm essa capacidade de identificação. O meu ponto é só, se fizéssemos como o PSD fez, havia-se que há muito, essas urnas também iam para Pois, exatamente, é isso, é cumprir leis que às vezes podem ser desajustadas e acabam por complicar as coisas, ou seja, o PSD não devia ter feito isto e claramente é um desrespeito, concordo perfeitamente com essa tua questão. Eu, aliás, até introduzi o tema a dizer mesmo isso, que são pessoas que querem exercer o seu direito e acabam por são negadas novamente, estando fora, por alguma razão, e até pessoas, se calhar, querem voltar e acabam por sentir esse respeito e, se calhar, vêm-se ainda mais afastadas do país
e das eleições, provavelmente agora, numa próxima, já nem sequer vão tentar, porque já sabem que, olha, então se aquela vez foi negado, para que é que eu agora vou tentar, não é? E é isto tudo que não se quer, e não pode acontecer. Isto é mesmo, para mim, é mesmo uma falta de respeito enorme, não só para aquelas pessoas, mas para com a democracia, porque por um voto se ganha, por um voto se perde, e perder um voto, por simples um voto que seja, basta um, que já é uma grande falta de respeito pela democracia. Pois, agora só para fecharmos rapidamente este tema, por uma pergunta para os dois, começar pelo Rodrigo. Hoje o Tribunal Constitucional anunciou, depois da providência cautelar, da queixa, uma quantidade de partidos, acho que foi a do Volt, porque deverá ser a do Volt primeira que foi apreciada, anunciou que as eleições nestas urnas deveriam ser repetidas. Ou seja, estas 139 urnas que foram anuladas na Europa deverão ter eleições repetidas, que por lei terão que ser no segundo domingo, depois da decisão do Tribunal Constitucional, que será daqui a 2 domingos, penso que será dia 24, algo deste género. Pronto. 24, 27, exatamente, será dia 27. À partida não haverá esta votação postal, não há tempo para enviar as cartas para toda a gente, não é? Deverá ser só votação presencial nas embaixadas e nos consulados. Se vemos esta dificuldade, o Miguel, por exemplo, é um exemplo, quando estava na Holanda acho que só podes votar em Haia, não é? Exatamente, que é a embaixada do país e tens de deslocar lá. Tens que o ir país até não é Haia. muito grande, mas é sempre dispendioso. Claro, uma pessoa que não mora em Haia, que mora longe. Claro, exatamente. É muito complicado Claro. e no meu caso, na altura, eu estava em Groningen, no norte, portanto estava a 3 horas de Haia e a 40 euros mais ou menos iria vir de autocarro, portanto claro que estamos é uma a ver objeção enorme. Exato, estamos a ver que a votação não será nem perto nem de longe aquela que tivemos, além de que vamos ter uma votação depois das eleições já estarem decididas, ou seja, já se saber os resultados nos outros círculos todos, que é algo completamente bizarro. É no fundo apostar no Totobola depois do jogo quase. Rodrigo, comentário é que rapidamente merece esta situação. A verdade é que esta decisão a ser anulada, penso que esta seria a única decisão a tomar-se para anular a decisão motivada pela queixa do PSD, ou seja, se fôssemos mudar a situação, a única forma de mudar a situação seria repetir as eleições. Não vejo efetivamente outra opção que poderia ser tomada. Mas que comentário é que merece esta decisão, se é uma decisão bem tomada ou não, mesmo não te vou pedir opinião jurídica, porque pronto, mas vou pedir a opinião sobre as consequências que esta decisão também terá. Sim, ou seja, eu acho que esta decisão acaba por ser um mal menor, não é? Sendo os votos anulados e não havendo outra maneira de validar os votos, é natural que os portugueses que vivem nestes sítios onde as urnas foram anuladas sejam chamados novamente a votar. Agora, é um travesti ser feito depois de já sabemos os resultados das eleições, já toda a gente sabe quem é que vai ser o governo, já toda a gente sabe quantos deputados cada partido teve. Não faz sentido, ou seja, não quer dizer que não faz sentido porque a decisão acaba por fazer sentido, não é? Estes votos não podem ser assim deitados para o lixo sem mais nem menos, mas é um bocado ridículo e é mesmo um desrespeito pelos eleitores, um desrespeito aos eleitores destes círculos eleitorais, porque mesmo eleitores que votaram acertadamente nestas eleições, se o seu voto está na urna que foi contaminada, vão ter que repetir. E agora já sabemos que a votação vai ser muito menor por causa de 2 fatores. Porque, primeiro, os boletins de voto não vão ser enviados para a morada das pessoas e duvido que acho mesmo muito difícil que o mesmo número de pessoas que votou nestas eleições esteja disponível para se deslocar aos seus respectivos consulados e embaixadas. Em segundo lugar, pelaquela questão que já falámos agora da falta de motivação destes eleitores, ou seja, então pude votar comodamente na minha casa, sem problema, fiz tudo certinho, direitinho, ou se calhar nem fiz, mas estava a votar para as eleições do meu país, disseram-me que estava tudo em ordem, e agora vou ter que deslocar-me a não sei quantos quilómetros de distância, utilizar tempo do meu dia, talvez um dia de descanso que será um domingo, que podia estar tranquilamente ou fazer alguma coisa com a minha família, vou ter que estar a gastar tempo do meu dia para fazer esta deslocação, para ir votar, não faz sentido.
é um mal menor, infelizmente é algo que vai ter que ser feito, mas é algo que não pode mesmo voltar a acontecer. E mais uma vez espero mesmo que isto seja resolvido o mais rapidamente possível. Uhum. Miguel Gomes, a mesma pergunta, um comentário a esta questão. Isto, claro, é uma decisão, não é uma decisão política, é uma decisão jurídica de um órgão jurídico, não de um órgão político, mas de qualquer forma um comentário a esta decisão. Foi uma boa decisão, deveria-se ter mantido como estava. Qual é a tua opinião? Eu também concordo com o Rodrigo, é um mal menor. Isto é uma situação completamente bizarra, ou seja, como tu disseste, isto ir votar depois de saber os resultados pode moldar aqui muita coisa, mas negar direito de voto a pessoas que queriam votar e que foi negado sem responsabilidade alguma, acabaria por ser pior ainda do que isto, apesar disto também ter consequências graves, e eu não acredito que a percentagem de votos vá ser muito alta, infelizmente. Apesar que seria engraçado a malta toda a votar para ir no Rir, ou uma coisa assim. É possível, depois pode haver essas bizarrias. Ou então até pode acontecer é que esses 20% de votos que foram validados ainda sejam maiores, ou seja, mais do que as pessoas que vão agora votar novamente. Ou seja, acabares ainda com menos votos válidos. Também há essa questão que eu não descarto completamente. Menos votos válidos não arranjas, porque os 20% aceitos não deixaram de ser aceitos. Não deixaram, pronto. É só as urnas anuladas, ou seja, é mesmo por urna, não ao círculo todo. Então e agora como é que as pessoas sabem se o seu voto foi Sabes quais é que foram as urnas que foram anuladas? Ou seja, sabes então elas são comunicadas? Sabes que os votos da Holanda foram anulados. Então, mas a pessoa recebe alguma coisa a dizer que o seu voto foi validado? Não, eu acho que é público, eu acho que não é o círculo todo que vai voltar a votar. Deixa-me confirmar aqui na notícia. Mas eu acho que não é relevante, porque não é o círculo. Se ainda pode acontecer algo mais bizarro, uma pessoa deslocar-se para ir votar e chegar lá e já votou. E assim, o que diz aqui na notícia do público é que o Tribunal mandou repetir as eleições nas 139 assembleias de voto que foram anuladas. Ou seja, é só nas assembleias que foram anuladas. É público quais é que foram as assembleias que foram anuladas. Será a Assembleia, por exemplo, da Holanda ou whatever, e a pessoa sabe, pronto, digo eu. Ou seja, os 20% que não foram anulados mantêm-se como votos. E acho que se junta tudo, pelo menos é o que diz aqui a notícia a notícia do público. Ok, pronto. Desejo que seja público e que as pessoas consigam ter esse conhecimento, porque nessa notícia do público não está explícito quais é que são também, ou seja... acho que me pode levantar aqui também essas questões. Por acaso eu também nunca vi, não vi uma lista das mesas que foram anuladas. Pois, é que a pessoa depois pode não saber qual é que foi contabilizado, qual é que não foi, e depois até acha que foi. Sim. E não foi, ou vice-versa. É uma situação completamente bizarra, isto não pode voltar a acontecer nunca na vida. Acho que isto é... Lá está, é um atentado à democracia, porque perder-se um voto ou dois, basta isso, já é um atentado. E é algo que não pode voltar a acontecer. Agora, pronto, é um mal menor, é voltar a dar o direito às pessoas de votar, apesar de que, pronto, compromete completamente o direito, não é? Pronto, isto é descabidíssimo, na minha opinião, mas é o que tem de ser e é o que é. E esperemos que não se volte a repetir. Deixa-me só corrigir aqui algo que eu disse há pouco. Lá está, vários partidos foram ter ao Tribunal Constitucional para esta questão ser resolvida. Acho que foram 5, exatamente. O PAN, o LIVRE, o VOLT, o Chega e o MAS foram junto do Tribunal Constitucional para que esta decisão, não a decisão das eleições, mas a decisão de anular os votos fosse repetida. Nenhum dos pedidos foi aprovado pelo Tribunal Constitucional. Ou seja, apenas o do voto foi considerado, porque o dos outros foi dito pelo Tribunal que não estavam bem redigidos. O do voto foi considerado, mas também foi anulado porque o voto pedia que os votos fossem contabilizados. De qualquer forma, o Tribunal Constitucional olhou para a questão e disse: como houve tanto voto anulado, vamos ter que repetir a eleição nestes votos anulados. Pelo menos parece-me a mim que é essa a situação. Posso estar errado e deixo já essa nota. Bem, terminada esta questão, podemos passar para outra, desta vez para a política internacional, e se calhar assuntos, apesar de tudo, de outra grandeza e de outra dimensão. Já há algumas semanas temos visto um escalar de tensões na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia tem mobilizado bastantes tropas na fronteira com a Ucrânia. Como todos nós sabemos e com certeza absoluta que todos nós nos lembramos,
Os problemas entre a Rússia e a Ucrânia, ou as tentativas da Rússia de dominar algum do território ucraniano, não são de agora. Desde 2014 que há estas questões, só um pouco de contexto histórico. Em 2014, a Ucrânia tinha um governo e um presidente, penso que seja presidente, não primeiro-ministro, bastante pró-Rússia, que por medidas e por declarações se aproximava bastante da Rússia. Esse governo foi deposto pelos ucranianos e substituído por um governo mais contra a Rússia, mais próximo do oeste. Isso gerou uma insurreição na Península da Crimeia, que é uma região da Ucrânia onde a maior parte dos habitantes tem origem russa e são de etnia russa, digamos assim. A Rússia não é uma etnia, mas têm essa origem, estão muito ligados à Rússia. Assim houve a criação de 2 grupos paramilitares pró-Rússia que iniciaram uma guerra civil nessa península, com o apoio da Rússia, e a Rússia aproveitou para entrar também pela Península da Crimeia adentro e reivindicar esse território, enquanto neste momento ainda há uma guerra a decorrer entre o governo ucraniano e estes grupos pró-Rússia, também de ucranianos, em Donetsk, por exemplo, etc. A Rússia sofreu sanções com esta ação sobre a Crimeia, da União Europeia, dos Estados Unidos, ainda hoje sofre essas sanções, mas foi a escalada que houve na altura. Agora temos visto outro tipo de escalada, primeiramente um aproximar da Bielorrússia, que faz fronteira também com a Ucrânia, à Rússia, e uma própria ajuda da Bielorrússia no sentido de aumentar a pressão militar junto à fronteira ucraniana, depois próprias forças russas junto da fronteira ucraniana. Os Estados Unidos, de um lado, dizem que a Rússia prepara-se para invadir a Ucrânia, do outro lado, a Rússia diz que está apenas a proteger-se e a tentar dissuadir a possibilidade da Ucrânia se juntar à NATO e fazer parte, desta vez, do eixo mais oeste do mundo e mais, digamos, contra a Rússia. No meio temos tido a União Europeia, mais o chanceler alemão e o presidente francês a tentar moderar as questões, a tentar arranjar uma decisão diplomática. A verdade é que tem havido sempre estas duas questões, estas duas facetas da questão, que é uma tentativa de uma resolução diplomática com o ameaço de força, ou seja, a diplomacia tem sido feita apenas com a ameaça de força, do género, nós queremos resolver isto a bem, porque não queremos porque se isto não se resolver a bem, nós damos de cabo de vocês. Tem sido muita conversa dos Estados Unidos, por exemplo, e da Rússia, e não queremos que isso aconteça. Rodrigo, eu começo por ti. Como é que parece o que é que parece desta situação? O que é que parece motivar este avanço da Rússia, que à partida parece muito, as justificações parecem muito pouco verdadeiras, e é um avanço muito pouco inocente. Mas o que é que parece aqui desta questão? Sim, supostamente a Rússia diz que estes avanços são de certa maneira para contrariar a influência do Ocidente na Ucrânia, e que eles próprios se sentem ameaçados com estas movimentações militares dentro da Ucrânia por parte dos Estados Unidos e de outros países agora da União Europeia, apesar de que a Rússia já estará à mesa a construir e a fortalecer a sua fronteira com a Ucrânia com tropas militares, não é? A Rússia diz que a Rússia não quer que a Ucrânia entre na NATO, essa é a justificação. O problema é que parece que é uma desculpa um bocado forçada, porque essa questão nem sequer é um tema que está na agenda, ou seja, isso nem sequer tem sido muito discutido, nem sequer tem sido algo que tem sido levado à frente por nenhum país da NATO, e agora parece um bocado esquisito de um momento para o outro a Rússia vir dizer que por causa da NATO é que nós estamos aqui a... E deixa-me só dizer, mesmo que fosse, isto dá assim umas notazinhas de imperialismo russo e ainda da União Soviética, que é, a Rússia não tem nada a ver com a governança de outros países. O que é que a Rússia não tem o direito de obrigar a Ucrânia a não se juntar à NATO, porque a Rússia é uma coisa, a Ucrânia é outra coisa. É como a Espanha dizer que Portugal não se pode juntar, não pode fazer um tratado ou algo do género. Ou como dizer ou como a Espanha dizer que a Catalunha não pode ser independente, não é? Acaba por ser a mesma Catalunha não é outro país.
não é? Depende com Não quem tem falares. pronto, mas Depende apesar com de quem tudo, falares. apesar de tudo, a Catalunha não tem Sim, mas ou soberania num seja, país. aqui o que está A em Ucrânia tem discussão. soberania Sim, desde, mas o que está aqui desde em a sua independência. questão é o direito à autodeterminação dos povos. Nessa questão há a semelhança entre a Ucrânia e a Catalunha, mas como tu disseste, obviamente que os contextos são diferentes. Mas claro, ou seja, todos nós sabemos que o grande sonho do Putin é voltar a restabelecer a sua influência na parte leste da Europa. Talvez não voltar a um modo imperialista como era a União Soviética, mas voltar a ter influência na Ucrânia, na Polónia, na Hungria, talvez nos países mais a norte, Letónia, Estónia e Lituânia. A Ucrânia, sabemos que é certo que ele quer manter essa influência, daí ter havido os problemas que existiram quando o presidente pró-Rússia da Ucrânia foi substituído por outro. Agora, por um lado, a Rússia diz que tem a liberdade de mover as suas tropas para onde quiser no seu território. É verdade, é certo. Isso aí ninguém discute. Agora temos é que questionar. Mas porquê a fronteira com a Ucrânia? Qual é a ideia? Ou seja, tens a liberdade de mover as tuas tropas como quiseres, mas a Ucrânia é um país independente, é um país que tem as suas próprias aspirações e é um país que provavelmente não está mais desenvolvido atualmente, efetivamente por causa da pressão que a Rússia tem feito direta ou indiretamente nesse país. Porque qual é a ideia do Putin? Ele diz que não quer invadir a Ucrânia. Eu acho que ele quer invadir a Ucrânia. Espero que isso não aconteça, obviamente. Acho que ninguém quer que isso aconteça, até porque acontecendo essa invasão poderá estar iminente o começo de uma nova guerra mundial e acho que ninguém quer isso. Agora, temos que ver as coisas também de outro prisma, que é isto acaba, e nisto eu gosto sempre de pensar desta forma, que eu acho que acaba por ser quase um neocolonialismo assim meio mais moderno, mais modificado, que é os países são independentes, mas os Estados Unidos continuam a mandar tropas para a Ucrânia e os países da Europa continuam a mandar tropas para a Ucrânia. A Bielorrússia é independente, mas a Rússia continua a enviar tropas para a Ucrânia e a apoiar os países. Os países africanos são independentes, mas os Estados Unidos continuam lá a meter o bedelho quando lhes apetece, e foi o que vimos quando aconteceu depois do 11 de setembro, ou seja, os países que sempre foram dominantes no século XIX e que perderam a sua influência direta nestes países devido às diferentes vagas de democratização, procuram sempre continuar a ter influência nestes sítios, direto ou indiretamente. No século XX. E isto acaba por ser quase quase que chegamos a uma Segunda Guerra Fria, mas espero que nada aconteça. E acabo também por dizer que eu conheço algumas pessoas que são ucranianas e que têm estado a acompanhar estas questões com mais proximidade e com contacto com pessoas que estão lá na Ucrânia, e eles dizem que efetivamente lá na Ucrânia está tudo tranquilo, que ninguém pensa que vai acontecer uma invasão, a vida decorre normalmente, mas nunca se sabe o que é que poderá acontecer. Mas pronto, dizem que aqui, deste lado no Ocidente dá-se mais importância a isso do que lá, mas pronto, isso no final do dia nada importará quem é que dá mais ou menor importância se houver um conflito armado na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Uhum. Miguel, que motivação é que te parece que há por trás desta questão da Rússia? A Rússia diz qual é que essa motivação é. Nós sabemos a importância da Rússia neste momento num contexto geopolítico. A Rússia não é a mesma potência que era na Guerra Fria. Eu no outro dia vi até uma estatística interessante que vale, mas o PIB per capita da Rússia neste momento está atrás por exemplo, da Califórnia. Ou seja, a Rússia, o PIB per capita da Rússia é menor do que um Estado dos Estados Unidos. A Rússia já não é a potência económica que era antigamente. A Rússia, neste momento, tem importância mundial em dois eixos. Lá está, que é o eixo militar, sim, a questão das bombas atómicas e as próprias forças militares da Rússia são das mais avançadas no mundo, e a questão da energia, principalmente do gás natural, não é? Que
que é no fundo, a Rússia é um dos maiores exportadores de gás natural do mundo e fornece gás natural à Europa toda, praticamente. Que também sabemos que a Ucrânia, quando fazia parte da União Soviética, era o sustento da União Soviética. A Ucrânia ainda hoje em dia é um dos maiores exportadores de cereais da Europa e do mundo. Na Europa não há país que produza mais comida e mais cereais do que a Ucrânia, e também sabemos que a importância que teria controlar este tipo de recursos para a Rússia. A que motivação é que parece haver por trás, lá está, deste escalar de tensão por parte da Rússia? É a questão da NATO? É um aumentar de tensão junto dos países europeus com esta questão da energia, também mostrando que a Rússia, ou seja, que nós podemos fazer isto e vocês não podem fazer grande coisa contra, porque nós temos este papel fundamental aqui na questão da energia. É uma questão do próprio valor que a Ucrânia tem. O que é que parece? Pronto, aqui, na minha opinião, é a mistura de tudo o que tu acabaste de dizer. Por um lado, há a questão do orgulho da Rússia em relação à soberania do leste da Europa, e a Rússia tem um pânico enorme à NATO, isso já foi visto ao longo dos tempos, e, portanto, qualquer aproximação de algum país que faça fronteira com a Rússia à NATO é para eles considerado um atentado. Até porque... E eles não estão capazes não têm essa capacidade de sequer tolerar essa hipótese. Até porque a resposta da Rússia à NATO, que foi o Pacto de Varsóvia, já não existe. O Pacto de Varsóvia já não é válido. Sim, exatamente, e com essa aproximação da Ucrânia à NATO, eles não conseguem sequer superar isso. Portanto, essa parece uma motivação principal, que é causar uma guerra civil, ou quase interna, dentro da Ucrânia, destabilizar a Ucrânia, causar prejuízos enormes à Ucrânia, ou seja, colocar uma pressão tal na Ucrânia que faça a Ucrânia recuar em relação à NATO, porque percebe que as consequências disso são enormes, não querendo causar uma guerra. Eu aqui discordo um bocadinho do Rodrigo. Não me parece que a Rússia queira invadir a Ucrânia porque sabe que isso derivaria numa guerra. Queria atacar o seu território, ou queria beneficiar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos novamente estariam fora, estariam a lutar numa guerra fora do seu território e seria no território russo, ou seja, os prejuízos para a Rússia seriam sempre maiores. Portanto, não me parece que eles queiram entrar numa guerra a esse nível, apesar de eles terem aliados como a China e como o Irão, que poderiam ser importantes, mas as consequências a nível global seriam demasiado grandes, não me parece que eles queiram. O que eles querem é, sim, destabilizar a Ucrânia de tal forma que eles recuem nessa intenção de entrar na NATO, percebendo as consequências que isso tem. Depois também há a questão do gás natural que tu abordaste, e há uma outra questão, que é o gás natural que vai da Rússia e que vai até a Alemanha, tem de passar na Ucrânia, e esse gás natural é taxado com impostos ucranianos, porque ao passar lá tem de ser cobertos. E os impostos são altos, o que torna com que o gás natural que vem do Qatar seja mais atrativo. E muitas vezes a Rússia perde negócio por causa disso, e, portanto, essa é outra motivação que a Rússia tem, que é conseguir reduzir preços ali da taxa do gás da passagem na Ucrânia, para os beneficiar nessa luta comercial com o gás que vem especialmente do Qatar. Porque eu não me parece que também que a Rússia queira acabar com o fornecimento de gás para a Europa, porque isso acaba por prejudicar a Rússia também, não é? Porque isso é uma das principais fontes de receita russa. Portanto, é verdade que a Europa ia sofrer muito a nível energético, mas depois acabava essa receita russa, que é uma grande percentagem do PIB deles, e, portanto, não me parece que também seja por aí. É mais, eu continuo a achar que a questão é mesmo pressionar a Ucrânia desses dois modos. Não permitir a entrada da NATO e conseguir reduzir o preço de gás natural, causando essa instabilidade que os faça ceder e não apoiar um governo ocidental que não os pode proteger porque não está ali naquela fronteira, e então é melhor ter essa boa ligação à Rússia do que estar contra eles e estar a levar com aquelas tensões. Pois, e duas notas sobre o que tu disseste. Sim, por um lado é evidente que, lá está, como eu disse, a Rússia já não tem o poder que tinha antigamente, e mesmo com o apoio do Irão e da China, não é previsível nem expectável, principalmente, que a China se ponha nesta questão, porque a China é o maior exportador do mundo, não é? A China, todos os países neste momento dependem de exportações da China, inclusive os Estados Unidos, e muito os Estados Unidos, e a China nunca entrará num conflito armado com alguns destes países que têm tanta importância no mercado nacional, porque
os próprios países dependem demasiado das exportações chinesas, e a China tem as suas próprias ambições ali no mar Asiático, as questões de Taiwan e etc., e não quer também interferência de países como os Estados Unidos nessa situação, que sabemos que os Estados Unidos e praticamente todos os países do mundo têm-se afastado dessa questão, não reconhecendo Taiwan como um país independente. E lá está, ou seja, a Rússia, estamos a falar de uma guerra em que a Rússia teria muitas poucas hipóteses de vencer, apesar de ninguém a deseja, porque teria sempre mortes e problemas para os dois lados. E a outra questão é que isto já está a prejudicar a Ucrânia, como é evidente. Nós vimos praticamente imensos governos a dizer para os seus habitantes terem cuidado, se calhar para os seus cidadãos imigrados na Ucrânia terem cuidado, se calhar saírem do país, evitar, quem está a pensar em ir à Ucrânia, se calhar já não pensar em não ir à Ucrânia, e isto já está a afetar a Ucrânia neste sentido. Nós vemos os treinos que os ucranianos têm feito, que os cidadãos ucranianos têm feito, isto gera tudo um mal-estar, e o Rodrigo diz que efetivamente isso não existe, é perfeitamente possível, não sabemos. Acredito no que o Rodrigo diz, mas já há uma guerra na Ucrânia, que nós esquecemos às vezes disso, é que há uma guerra na Ucrânia, não é na fronteira com a Crimeia, e mais uma, e prejudica ainda mais o país, e no fundo um pouco o objetivo que a Ucrânia estava a tentar alcançar já está um bocado a ser cumprido com o que a Ucrânia está a sofrer com esta questão. Não sei se alguém quer deixar mais algum comentário para esta questão, senão rematamos aqui o assunto. Força, Rodrigo. Eu gostava de deixar mais uma nota, que é, pronto, nisso eu concordo com vocês, eu também acho que ninguém quer uma guerra, e a última coisa que qualquer um dos países, quer seja a Rússia, quer seja os Estados Unidos, a única coisa que eles querem é uma guerra, mas a única coisa que não faz sentido neste, se calhar, digamos, puzzle não há, ou seja, desde que a Rússia começou a fazer movimentações para perto da fronteira com a Ucrânia, eles usam a justificação de que é para que não querem que a Ucrânia se junte à NATO, mas nem sequer estavam a fazer preparativos a ser feitos preparativos nessa ótica. Se tivesse a decorrer um processo de negociação, de integração da Ucrânia na NATO, fazia sentido essa justificação da Rússia. Agora, não, sendo assim, não faz sentido, serve apenas para aplicar pressão na Ucrânia, como o Miguel disse, e espero que não dê um conflito armado. Agora, eu acho que o que a Rússia quer, a Rússia quer a Ucrânia, acho que é sem dúvida uma pretensão do Putin. Agora, o que espero que não haja conflito armado, mas acho muito possível que de alguma forma ou de outra o Putin tente, digamos, afastar o atual presidente ucraniano e tente implementar um puppet state na Ucrânia para o russo que sirva aos interesses da Rússia e sob a falsa independência da Ucrânia, mas que é efetivamente um pouco como acontece na Bielorrússia neste momento. Não? Sim, exatamente. A Bielorrússia é quase como se fosse um puppet state da Rússia, portanto algo semelhante assim, acho que é isso o ideal. Há a possibilidade os serviços secretos norte-americanos disseram que havia a possibilidade dos russos darem stage a um falso ataque da Ucrânia para justificar a invasão desse país. Vamos ver se isso acontece ou não. Esse plano aparentemente foi descoberto, não sabemos se vai acontecer ou não. Também tenho ouvido e lido que alguns jornais reportam que a invasão da Rússia à Ucrânia está marcada para quarta-feira. Mais uma vez, espero que isso não aconteça, espero que sejam fontes falsas ou informação que está mal comunicada, o que quer que seja, tudo menos uma invasão, mas pronto, é aquela velha questão, como era na Guerra Fria, não é? Ou seja, a tensão está aí, é palpável, temos notícias novas quase todos os dias se fala sobre isto, e vamos esperando, vamos vendo o que é que vai acontecer, e acho que todos esperamos que no final do dia
que baixem as hostilidades e que a Ucrânia possa ser um país livre e tranquilo, longe das pretensões russas. Muito bem. Agora terminando o podcast com uma questão muito concreta sobre um tema mais alargado. Agora, desta vez, uma questão interna nacional. Também vimos durante esta semana uma espécie de pandemia de ataques cibernéticos em instituições portuguesas, mais concretamente em empresas portuguesas. Tivemos o ataque à Vodafone, aos laboratórios Germano Sousa, o maior laboratório português de análises, responsável por muitos dos testes da Covid. Tivemos há umas semanas um ataque ao Grupo Imprensa, um ataque à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, a imprensa portuguesa. A própria Assembleia da República foi atacada, sofreu um ataque, um ciberataque. Eu deixo o tema livre, notando que temos pouco tempo. Deixo cada um fazer um comentário que quiser sobre esta questão, deixando concretamente este comentário se quiserem responder. Estes são ataques a instituições privadas, à exceção do ataque à Assembleia da República. É evidente que estas instituições não estavam protegidas o suficiente, porque senão não teriam sofrido esse ataque. Esta questão parece uma questão alargada da sociedade portuguesa, uma questão concreta dos interesses privados. Isso é uma questão concreta, é uma questão alargada do Estado, da sociedade portuguesa. O que é que o Estado português deve fazer para tentar contra-atacar ou tentar proteger mais as instituições portuguesas destas questões, lembrando que ataques a um grupo de imprensa é um ataque à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa da sociedade portuguesa, um ataque à Vodafone é um ataque também à liberdade dos cidadãos portugueses que não conseguem usufruir a sua vida no dia-a-dia, não podendo contactar serviços de emergência, por exemplo, porque não há rede. Deixando só esta ressalva final, se tivesse sido um terrorista a deixar uma quantidade de bombas nas torres de transmissão da Vodafone e não houvesse rede por causa disso, não haveria dúvidas, eu não teria que fazer esta questão, porque toda a gente iria tomar este ataque como um ataque a Portugal e à sociedade portuguesa e não um ataque à Vodafone, mas de qualquer forma deixo esta questão de o que é que o Estado português também pode fazer em conjunto com estas empresas para proteger o que é o tecido da sociedade portuguesa. Miguel, eu começo por ti, porque o Rodrigo terminou o comentário no último tema, muito rapidamente. Certo, sem dúvida que este tema é muito sensível para Portugal, porque isto efetivamente pode trazer consequências gravíssimas, não é? Se nós tivermos, por exemplo, um ataque em simultâneo à Vodafone, à Mel e a nós percebemos que serviços de bombeiros, serviços de polícia, qualquer tipo de serviço essencial para a sobrevivência está em risco, e isso pode ter consequências brutais, até porque sem o acesso, por exemplo, a polícias ou a bombeiros, muita coisa pode acontecer e haver descalabros completos na sociedade. E sem dúvida que isso tem de ser precavido, com maior segurança, melhor formação, e essencialmente as pessoas têm de estar alertas que isto pode acontecer, não desvalorizar, porque muitas vezes penso que no tecido empresarial português e também no Estado, porque a própria Assembleia foi atacada, desvaloriza-se um pouco esta questão, achando que não é assim tão provável que isso aconteça, mas já percebemos que isso não é bem verdade. As empresas e o Estado estão muito expostos e isso pode ter consequências gravíssimas num futuro próximo, como já teve agora, apesar de não terem sido assim tão graves que tenha afetado as pessoas a um nível que as tenha posto em alerta máximo, mas pode vir a pôr, portanto é um aviso. É importante, sem dúvida, que tem de haver aqui esforços tanto de privados como públicos para reforçar esta segurança e não deixar que isto um dia seja um problema que não se consiga resolver e que tenha consequências demasiado grandes para a sociedade. Rodrigo, a mesma questão, deixando também um detalhe adicional que podes querer referir ou não. Num podcast no Expresso da Manhã, o Jorge Bacelar Gouveia, que é o coordenador do Observatório contra o Terrorismo, entre outras coisas, Segurança Nacional, Terrorismo, algo deste género, falou da necessidade do próprio país, do próprio Estado português, tentar formar um exército, um ciberexército, digamos assim, ou seja, da mesma forma que quando o país está a ser atacado por meios convencionais, se formaria malta das Forças Armadas, do Exército, etc.
faz sentido o Estado apostar na formação de um exército de engenheiros informáticos, de especialistas de cibersegurança, para tentar proteger o fabrico da sociedade portuguesa destas questões. Deixo o tema livre para ti, se quiseres falar sobre este comentário também que eu fiz agora. Sim, acho que faz total sentido, ou seja, vivemos numa sociedade cada vez mais tecnológica, virada para a informática, para a internet e tudo mais, cada vez mais interligada através do método que seja a internet, seja através de redes de comunicação, tudo mais. Faz sentido isso acontecer, até porque nós não podemos ter um ataque informático ao Parlamento em que possivelmente milhares de documentos dos nossos 50 anos de democracia poderão estar comprometidos e não podemos simplesmente levar isto como uma coisa normal, ou seja, isto é um ataque à nossa democracia, independentemente das razões que sejam, independente mesmo se forem monetárias, se não tiverem qualquer intenção de destabilizar sei lá, mandar o governo abaixo, algo do género, não importa, é um ataque às nossas instituições, é um ataque à democracia portuguesa, um ataque ao grupo de imprensa, é um ataque à liberdade de expressão e um ataque à imprensa portuguesa. E nós não podemos simplesmente agir como se isto fosse natural. Tem que haver um investimento nestas forças de segurança para combater este tipo de atos e, a meu ver, o Estado tem que estar em estreita cooperação com a iniciativa privada para garantir que efetivamente as empresas estão protegidas na questão da cibersegurança e que podem defender-se destes ataques e impedir que estes ataques aconteçam. Se não me engano, apenas 1% ou nem 1% das empresas em Portugal têm mecanismos de cibersegurança caso aconteça algum destes ataques informáticos. Isto não pode ser num mundo e num futuro em que cada vez utilizaremos mais meios informáticos na nossa atividade do dia-a-dia. Portanto, eu espero mesmo que o Estado tenha esta cooperação com a iniciativa privada e venham fundos do PRR para a questão da transição digital, que eu acho que neste combate se inserem perfeitamente para ajudar a que esta transição digital que nós vivemos seja também feita no campo da cibersegurança, de forma a garantir que a vida das pessoas não é de certa forma mais inconveniente pela possibilidade destes ataques que agora têm sido moda em Portugal que têm acontecido. Muito bem, com este comentário final damos a oportunidade mais este episódio da Mão Invisível. Obrigado aos dois, Rodrigo Andrade, Miguel Gomes e o próprio Ricardo Andrade. Despedimos e até para a próxima. Muito obrigado, até para a semana.